Vou me inspirar na fala do Segré. O Segré é inspirador. Nesse primeiro triunvirato, Crasso foi o primeiro que rodou quando tentou invadir os Medos e foi massacrado. Daí que veio a expressão erro crasso. O segundo foi Pompeu, que foi derrotado por Júlio César. Então o triunvirato logo acabou e se transformou num poder imperial. De acordo com a nossa Constituição, todo o poder emana do povo e é exercido por representantes legitimamente eleitos. O que nós estamos assistindo são 11 pessoas, juristas, com notório saber jurídico, mas que não foram eleitos e não chegaram por concurso, foram indicados. No entanto, o que nós estamos vendo é o Supremo Tribunal Federal está descriminalizando a posse de pequena quantidade de maconha para uso futuro. Desde 2006 é crime, está no artigo 28. Desde 1976 é crime, estava no artigo 16. E agora virou inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal pegou a lei de racismo, lei 7.716 de 89, e ampliou o seu alcance, com méritos, com relação ao objeto. No entanto, violando o princípio de que não há crime sem lei que o defina. O Supremo define o que é sua competência. O foro privilegiado cessa com o término da função. Mas o Supremo escolhe quando isso vale, quando isso não vale. Minha pergunta é, e eu poderia dar inúmeros outros exemplos. Minha pergunta é, existe algum tipo de sentimento no legislativo de que, independentemente de você ser situação ou oposição, é o poder legislativo que está valendo muito pouco nessa balança de pesos do poder e uma certa união em prol do exercício do poder? Porque quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, se um secretário de Estado desrespeitasse um deputado da oposição, eu não votava o projeto do governo enquanto ele não se retratasse. Porque aí não é questão de situação ou oposição, é o poder legislativo. Existe algum tipo de discussão com relação a isso? O Supremo vai continuar sendo uma instância ordinária criminal, com a competência normal, ou o Senado Federal pode iniciar algum tipo de conversa para mudar o que um dia teria que ser um triunvirato de Montesquieu e está se transformando no império de Júlio César? Capês, se o senhor vê a posição de vários senadores que hoje são governistas, que no governo anterior eram oposição, várias manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Mas as questões políticas estão tão acirradas, tão viscerais, que agora, com esse alinhamento do Executivo com o Judiciário, os ânimos, eles que são maioria dentro do Senado Federal e também agora na Câmara. Então eles, em nome desse revanchismo, em nome de um lado, em nome de realmente de um governo contra o outro, eles infelizmente deixam esses temas em segundo plano. Não deveria ser assim. Senador, até porque alguns têm, as redes mostram isso, né? As redes sociais são para sempre. Fizeram discursos extremamente violentos, não diria só agressivos e contundentes, violentos contra membros do Supremo Tribunal Federal. Esses que estão na situação hoje. O senhor está dizendo então que o desejo de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro e processá-lo a todo custo, independentemente de ser de acordo com a lei ou não, está sendo mais forte do que a união em torno de defender o poder legislativo. Essa desunião não é o que enfraquece o legislativo? Não consegue reagir em bloco nunca? São duas fraquezas, essa que você acabou de mencionar e uma outra que vejam quantas ações foram propostas por políticos nos últimos 4 anos. Nós que temos a prerrogativa, nós pegamos a nossa prerrogativa, questões que eram determinadas dentro do plenário com voto, ia lá um abençoadinho, pegava aquilo, botava debaixo do braço, atravessava a Praça dos Três Poderes, falava: ministro, não concordo com isso, revisa isso aqui. Então eu estou há 6, 7 meses, mas eu digo, nós, classe política, fomos esvaziando e fomos pegando o nosso poder, a nossa autoridade, a nossa autonomia e entregando ao Poder Judiciário. Então a culpa disso não é o Supremo Tribunal Federal. Ele foi tomando espaço, eu faço, ninguém fala nada. Enfim. Mas, senador, vamos lá. Eu não vou tirar
a culpa, até porque já fiz isso aqui, inclusive aqui na Jovem Pan, de que parlamentares que perdiam, a minoria que perdia uma votação democrática dentro de uma das casas, recorria ao Supremo e o Supremo pegava e dava vida a uma minoria, o que é um contrassenso à democracia representativa. Mas, por outro lado, eu estou falando de tempos mais remotos, eu me cansei de dizer, de noticiar, que determinado ministro não aceitou porque julgou que aquilo não era um assunto do Supremo e mandava o parlamentar que ia buscar, digamos, socorro no Supremo, porque perdeu na votação, ou seja, era uma minoria perdedora, e o ministro do Supremo dizia assim, esse não é um assunto matéria interna corporis, é matéria interna corporis. Por várias vezes eu noticiei isso. Eu estou falando de uma outra formação do Supremo. Mas eu tenho hoje um desejo de protagonismo também, o que me parece, acho que é evidente e claro, de ministro do Supremo, porque eles aceitam tudo que chega até lá. A gente está vendo o poder de fiscalização do Congresso Nacional, do Executivo, né? A gente está vendo ministro Supremo já há algum tempo, desde o final do governo Bolsonaro, dando prazo para o presidente se manifestar, dando prazo para o ministro se manifestar. Quer dizer, mas onde é que está escrito que o ministro Supremo pode fazer isso? Eu não tenho também esse desejo de protagonismo que suplanta qualquer lógica constitucional. Eu não vou tirar a culpa do Congresso. O Congresso fez o favor de abrir, digamos, a caixa de Pandora. Só que também, né, os que estavam dentro da caixa de Pandora não perderam a oportunidade. O ministro Barroso fez recentemente aqui no Rio Grande do Sul uma palestra. E eu trago isso. Eu fui o autor do pedido de impeachment dele, o último impeachment, vários senadores e deputados, 70 senadores e quase 30, 70 deputados e quase 30 senadores subscreveram comigo esse pedido de impeachment devido àquela fala dele. Não tenho nada contra ele, nunca me fez nada, é simplesmente para que ele cumpra, né, os artigos constitucionais, que ele não poderia estar num evento político falando de política, como o próprio Rodrigo Pacheco, nosso presidente, falou. E ele teve agora no Ministério Público Federal, me parece, dando uma palestra. As declarações do ministro Barroso é exatamente o que o senhor traz aqui. Ele falando que hoje o Supremo tem um outro poder, tem uma outra visibilidade, tem um papel muito maior na República Federativa do Brasil. Então eles estão se atribuindo poder e os parlamentares, Senado, Câmara estão assim, ó, olhando, contemplando e nada fazem. E não tem jeito. Realmente nós precisamos. Se não vai no diálogo, nós não podemos aceitar mais esses avanços. Como que se... e o Senado, principalmente, que é da prerrogativa dos senadores, propor qualquer sanção à Suprema Corte. Ah, você está atacando a Suprema Corte. É o que eles falam, né? Ou seja, se você não concorda com tudo que eles estão fazendo, você está atacando a democracia. Você é um bolsonarista, você é um bolsominion, você tem o ódio, espírito antidemocrático. Ou seja, tudo que você fala condenando ou reclamando ou criticando uma postura do Supremo Tribunal Federal... democrático sempre o que é democrático... Na história brasileira, inclusive. Não, agora não. Aí você é taxado de todos esses rótulos. Então, se no diálogo os presidentes das casas, o Lira e o Pacheco, não têm conseguido evoluir, avançar para uma pacificação, para um respeito mútuo, conforme a Constituição reza, então sanções precisam ser realmente propostas. Mas está próximo de um pedido de impeachment, que seria, obviamente, uma novidade na história da República Brasileira, de um Senado, de um ministro supremo no Senado. O senhor acha que isso está próximo de acontecer? Aí só quem pode responder é o nosso presidente Rodrigo Pacheco. Ele quem tem o presidente pautar o pedido. Ele quem tem que aceitar que o pedido vá adiante. Está lá na mesa do Senado. Não foi engavetado, está lá na mesa. Aí é uma decisão da mesa. Eu não vou falar só do Rodrigo Pacheco. A mesa tem vários membros. Então eles têm que analisar o nosso teor, a nossa acusação, né, a nossa crítica, e eles precisam então determinar. E outra coisa, não são eles que vão caçar ou não caçar nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que colocar no plenário. E os 80, porque o presidente não vota, os 80 vão dizer sim ou não. Olha, o ministro Barroso cometeu ou não um crime político, violou o artigo. Coloque em votação. Uhum.